Os métodos incomuns de Deus. É sobre este tema que vamos falar no vídeo de hoje. A forma como Deus se manifestou na história e pelos seus métodos incomuns, a qual, observando dentro da Bíblia, conseguimos discernir e ter o entendimento da vontade de Deus. E sobre isto eu quero fazer uma sequência de vídeos sobre esses métodos incomuns de Deus, ou manifestações de Deus ao decorrer da história. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o método que Deus usou, usando alguns versículos bíblicos, para Deus se comunicar conosco por meio dos anjos. É o ministério dos anjos. É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Gostou do tema? Já vai compartilhando aí com mais pessoas, já vai deixando o seu like, já vai deixando aí o seu fortalecimento para o canal. Ative também o sininho das notificações se você ainda não ativou e já vai compartilhando. E se é novo, vai se inscrevendo, porque Deus tem uma palavra poderosa para você nesta hora. Os métodos incomuns de Deus. Deus ele tem falado ao decorrer da história de inúmeras formas e maneiras, e por muitas das vezes Deus tem usado métodos incomuns à ótica humana para se comunicar com o homem. E vamos falar então sobre os anjos, os ministros do Senhor, aqueles que representam o Deus eterno, aqueles que são mensageiros do Senhor, porque a palavra anjo, no seu sentido original, quer dizer mensageiro. E Hebreus 1,14 diz: são todos espíritos ministradores, que estão para ministrar em prol daqueles que estão para herdar a salvação. Então, entre esses métodos incomuns de manifestações de Deus, eu preciso entender dentro da Bíblia Sagrada as suas formas, os seus métodos de operação na nossa vida. E quando eu paro para analisar, para perceber, para me conectar com aquilo que Deus faz na história, eu consigo entender princípios de comunicação do eterno e poderoso Deus. Então Deus usou de inúmeras formas, de várias manifestações, para se comunicar com o ser humano. Então vai ser uma sequência de vídeo aqui, glórias a Deus, de métodos incomuns de Deus na comunicação. E a primeira coisa que eu quero que você faça neste momento é redobrar a sua atenção naquilo que nós vamos estar falando aqui, porque os anjos, para muitas pessoas que estão em nossa volta, são questionáveis, mas ainda tem aqueles que acreditam que Deus se manifesta. A manifestação de anjos, tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, são visíveis. Se você pegar a Bíblia, você entende que no Antigo Deus se manifestou através de anjos, de forma teofânica. Só que no Novo Testamento Deus também se manifestou. É isso que vamos ver, uma referência aqui no Antigo Testamento e algumas no Novo Testamento. E sempre que o anjo se manifestou, ele trazia uma mensagem, um recado, uma comunicação vinda diretamente do trono de Deus, vinda diretamente da manifestação da glória de Deus. Podemos citar inúmeros textos bíblicos, por exemplo, o caso de Daniel e outras coisas mais, mas vamos só citar Jacó, Gênesis capítulo 32, onde temos no verso 22 até o verso 32 também, o encontro de Jacó com o anjo do Senhor no Val de Jaboque. Ali é onde houve uma grande luta, ali onde houve uma grande peleja, e ao princípio da batalha Jacó não entendeu, mas quando ele entendeu que era o anjo do Senhor, Jacó ele perseverou na oração, ele perseverou na luta, ele perseverou, agarrou o anjo e não quis soltar. Ali é Deus camuflado, é teofania, Deus escondido dentro do anjo. Quando Jacó percebe nesta comunicação que o anjo carregava algo divino, vindo diretamente do trono de Deus, ele teve uma atitude, e a atitude de Jacó foi agarrar o anjo e não soltá-lo de forma nenhuma, porque saberia que de Deus
receberia a sua bênção. A alva estava prestes a vir, o dia estava prestes a clarear. Jacó está insistindo com o anjo, e o anjo, pelo texto bíblico, dá a entender que ele tinha um tempo determinado para voltar para sua posição, e ele carregava o nome de Deus, é teofania, Deus escondido dentro do anjo, representando o próprio Deus. Então, quando ele está ali lutando, ele pede para Jacó soltá-lo, e Jacó diz: não te soltarei enquanto não me abençoares. Então o anjo feriu a sua coxa, e ali mudou o nome de Jacó para Israel. O que nós aprendemos com esta comunicação, irmão Everton? Nós aprendemos que Deus usou de uma forma teofânica, anjo, mensageiro, a qual carregava o nome do Senhor, a essência de Deus, representando o próprio Deus, para mudar a história de Israel, para mudar a história de Jacó para Israel, e formar uma grande nação e potencialidade para cumprir a promessa que Deus tinha falado para Abraão. Então, dentro do livro do Gênesis, eu e você percebemos que Deus usou uma forma teofânica de anjo para se comunicar com a nação de Israel, para se comunicar com Jacó e mudar a sua vida e dar uma mensagem certeira vinda diretamente do trono de Deus. Aparentemente parece ser um método incomum da manifestação de Deus para alguns, mas Deus trabalha neste âmbito, Deus trabalha nesta habitação, nesta atmosfera. A Deus está todos os anjos à disposição. O anjo não é Deus, o anjo não pode ser adorado, mas o anjo é mensageiro de Deus. E quando Deus está camuflado dentro do anjo, aí sim temos a potencialidade de uma mensagem certeira, vinda diretamente da boca de Deus. Quem é que não lembra de Abraão? Abraão está ali, 3 anjos visitaram Abraão, 2 desceram para Sodoma e 1 ficou com Abraão. O que ficou era o próprio Deus camuflado no anjo. 2 foi para a destruição, e este que ficou disse: ocultarei eu o que faço a Abraão, sendo que Abraão virá a ser uma grande nação. Então entendemos que Deus usa também formas de manifestações, métodos incomuns para se manifestar por meio dos anjos. Só que o anjo que apareceu para Abraão e o anjo que apareceu para Jacó está numa forma física, uma forma humana, em forma de varão. É por isso que muitos não percebem, mas Deus ainda trabalha também no tempo de hoje. Deus ainda trabalha de formas ou métodos incomuns. Glórias a Deus. Temos também a segunda referência agora, que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, onde temos Zacarias, o sacerdote do Senhor. Só que agora é de uma forma de visão aberta, onde Deus se revela por meio do anjo. O anjo se apresentou para Zacarias quando ele estava na hora do incenso, na hora do incensário, apresentando a Deus a oração de Israel e a sua oração. Porque a função do sacerdote na hora de pegar o incenso era orar e interceder em prol da nação de Israel. E Deus mandou o anjo, e o anjo veio, se apresentou para Zacarias e disse que Zacarias teria um filho. Isabel, a tua mulher, iria conceber. Isabel, a tua mulher, teria um filho e daria um nome para ele João, porque ele seria o mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. É interessante notarmos que o anjo, na visão, ele se comunica. O anjo, ele fala, e Zacarias ouve, sente. E quando o anjo falou: ouvi a tua oração, Deus ouviu a tua oração, e Isabel, a tua mulher, terás um filho. Isto não indica que Zacarias, na hora do momento do incensário, estava orando por Isabel, porque a função de Zacarias no momento era orar para a nação, a não ser que Zacarias orava fora para sua mulher, mas Isabel já era avançada. Só que Deus usou também a oportunidade da preparação, da comunicação, da ligação para o ministério messiânico que viria em Zacarias.
Zacarias ora pelo povo, Zacarias ora para sua mulher, e Deus usa o útil com o agradável e usa o anjo para se comunicar com Zacarias, dizendo que ela vai conceber. Zacarias não acreditou, mas mesmo assim o anjo disse: porque não creste, ficarás mudo até o dia que o menino venha nascer, ou venha dar um nome para o menino. A comunicação de Deus, ou os métodos de Deus, são extraordinários, são os métodos incomuns de Deus na sua manifestação. Deus sabe usar a circunstância, Deus sabe falar conosco, Deus sabe usar inúmeros métodos para se comunicar conosco. Então fiquemos atentos para ouvirmos o que Deus tem para a nossa vida, para ouvirmos a manifestação do poder de Deus na nossa história. Ainda dentro do Novo Testamento temos o exemplo de Maria, que o próprio anjo se apresentou para Maria também. Maria estava ali e o anjo Gabriel se apresentou para ela e diz: bem-aventurada és tu entre as mulheres, nascerá de ti, ou descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e descendo a virtude do Altíssimo sobre ti, tu vai conceber e vai ter um menino, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o anúncio ou a comunicação de Deus com a humanidade, na manifestação, na preparação do Messias, foi em métodos angelicais. Deus usando os seus mensageiros angelicais para enviar a comunicação para Israel. Deus fala, e Deus neste momento, neste método, está falando com os anjos, e os anjos estão comunicando com o povo. Deus sempre falou. Se você for um pouco mais além, nas viagens missionárias de Paulo, você percebe que o anjo falou com Paulo no navio, que nenhum dos prisioneiros se perderiam por causa daquela tempestade. Então os anjos, ministros do Senhor, eles se comunicam. Tem muitos que não acreditam naquilo que está escrito e não acreditam que os anjos podem também falar, se comunicar, talvez de uma forma humana, e você não perceba o anjo do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus que muitos hospedarão, terão os anjos na sua casa e não o reconhecerão, porque serão despidos da sua glória em forma humana, como homem, e você não vai perceber. Então é bíblico, métodos incomuns que Deus usa para se comunicar conosco, além de também de anunciar para Maria, além de anunciar o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia é bem clara que quando Jesus nasceu, Jesus nasce em Belém, e Deus envia uma comitiva de anjos, aonde? Lá no meio dos pastores que estavam em Belém. E ali eles viram naquela madrugada os anjos entoando: aleluia, hosana, bendito seja o grande Deus, porque nasceu o Salvador. E eles disseram para os pastores: vai e anuncia, porque hoje nasceu o Salvador de Israel. Então existem métodos incomuns que Deus usa para se manifestar. Existem métodos incomuns que Deus usa para falar conosco. E um desses métodos que eu queria fazer uma sequência de vídeos aqui sobre esses métodos, eu usei o exemplo dos anjos. Deus no Antigo Testamento falou por meio de anjos. Deus no Novo Testamento falou, comunicou na preparação do Messias e continuou se comunicando. Então talvez você não perceba a profundidade do relacionamento com Deus, mas Deus tem os seus métodos, Deus tem a sua forma, Deus tem a sua manifestação. Irmão Everton, mas Deus não fala pela sua palavra? Sim, pela escrita, mas só que existem métodos também para Deus falar diretamente conosco, claro, sempre confirmando a palavra e glorificando o nome do eterno e poderoso Deus. Então vamos ficar atentos, porque existem meios incomuns e manifestações extraordinárias do poder de Deus na nossa vida e no nosso cotidiano. Redobre a sua atenção para ver o que Deus tem. Redobre a sua atenção para ver o que Deus tem para falar, que Deus tem para fazer. Talvez Deus possa te arrebatar em sonhos,
em visões, como foi o caso de José. Quando Herodes veio perseguir o menino, o anjo apareceu 3 ou 4 vezes para José, dizendo e dando diretrizes no sonho. Então fique atento, porque Deus tem os seus métodos incomuns de falar. Então coloca aqui embaixo nos comentários hashtag métodos incomuns. Glórias a Deus. Este vídeo foi bênção para você. Compartilhe, porque vamos fazer aqui uma sequência de métodos incomuns de Deus na forma da sua comunicação. Eu creio que você foi abençoado. Então abençoe também mais uma pessoa nesta hora. Abençoa mais alguém, porque iremos falar praticamente de 5 ou 6 ou 7 métodos que Deus usa para se comunicar conosco. E o principal deles é Jesus Cristo. O principal dele é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1. E Deus falou de inúmeras formas e maneiras, pelos anjos, pela lei, pelos profetas. Mas nos últimos dias agora, Ele tem falado por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então vamos atentar e vamos ouvir, vamos potencializar, vamos entender os métodos que Deus usou na história para se comunicar com o homem e pegarmos o exemplo e aprendermos a se comunicar com Deus e prestarmos mais atenção, porque Deus tem as suas formas, Deus tem os seus métodos, Deus tem o seu trabalhar, Deus tem o seu agir. E eu creio que se você prestar atenção, focalizar, você vai ter revelação, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Assim como Deus mudou a história de Jacó, mudou o nome de Jacó para Israel, assim como Deus anunciou para Zacarias o nascimento de João, que prepararia o caminho do Senhor, assim como o anjo também anunciou o nascimento de Jesus para Maria, e deu a notícia para os pastores dizendo: hoje nasceu o Salvador. Vá e anuncia para toda Belém, para toda Judá, que ele nasceu o Salvador. Hoje nasceu o Salvador de todo o povo, de todo o Israel. Os anjos, na sua multiforme graça, aleluia, e operação, contribui para o propósito da salvação, contribui para o propósito de Deus. Então não é simples, não é de qualquer maneira. Se houver uma mensagem, ou em sonho, ou em revelação, ou em visão, é para contribuir para que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado, venha a ser exaltado. E o ministério dos anjos são ativos, o ministério dos anjos são presentes, porque Hebreus diz, são espíritos ministradores, ajudadores, que estão para ajudar aqueles que estão para herdar a salvação. Talvez você não perceba, mas Deus te guarda. A Bíblia diz que Deus coloca o anjo do Senhor, aleluia, para nos guardar. O anjo do Senhor guarda aqueles que o temem. Ainda mais no Salmos 91. Deus dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Muitos exemplos na Bíblia. Pedro dentro da prisão, o anjo libertou Pedro. O anjo veio, feriu Herodes. O anjo veio no Antigo Testamento, matou os assírios. Então existem inúmeros textos bíblicos que provam o ministério dos anjos. E se você gostou da nossa introdução aqui sobre anjos, é uma prévia para você se familiarizar mais com aquilo que Deus tem dentro da sua palavra. E se você gostar e quiser que nós venhamos fazer um vídeo, uma sequência de vídeos sobre o ministério dos anjos, ou a manifestação, como foi criado, como ele se manifesta, como ele trabalha em prol do reino de Deus, a hierarquia celestial, deixa aqui embaixo nos comentários e vamos avaliar o comentário. E se tiver bastante pessoas aqui, eu creio que Deus vai te abençoar e vamos fazer um vídeo, amém? Deus abençoe a sua vida. Métodos incomuns de Deus. Deus usa métodos incomuns para se comunicar com o ser humano. Então compartilhe o vídeo, compartilhe com mais pessoas. Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Deus abençoe o teu coração de uma forma especial. Nosso Deus é um Deus que age com métodos incomuns, incompreensíveis ao olho humano, mas sim com propósito divino para transformar a vida e para dar continuidade ou reger a obra da criação.
Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.